Com relação à educação infantil, tive a oportunidade de conhecer, de participar do início do ingresso da educação infantil para a educação. Antes, até 96, era assistência social, e a partir do momento que o atendimento da criança passa para a educação, transformando-se em escola de educação infantil, há uma mudança muito grande no atendimento a essa criança. E a LDB diz atendimento visando o desenvolvimento integral dessa criança. Aí está o desafio. O que é o desenvolvimento integral da criança? É das suas emoções, das suas vivências, da sua autonomia, das suas crenças, em tudo aquilo que lhe faz criança, respeitando a infância, o seu brincar, o seu viver e compromissos também, porque não é só viver à vontade, temos compromissos, temos rotinas a serem respeitadas. Por isso que é importante que se invista na formação continuada e individual ao longo da vida. Principalmente no que diz respeito às concepções que temos de como fazer esse desenvolvimento integral da criança, que concepções que eu tenho, que crenças eu tenho, no que eu acredito, que práticas eu tenho que fazer para concretizar aquelas concepções que tenho. Por isso, sozinho o professor não consegue. Por isso, é importante a gente ter os momentos de formação, de compartilhar experiências, de aprender e reaprender, conhecer outras experiências, viver muito. Porque a criança, cada dia, nos apresenta desafios diferentes. Cada dia. Por isso que nós, professores, precisamos a cada dia estarmos sendo alimentados de como fazer esse desenvolvimento integral da criança. Por isso os desafios são diários e constantes. Então, o professor da educação infantil, ele tem uma importância fundamental e essencial na formação das nossas crianças. Então, nessa crença que eu tenho e que foi construída ao longo da minha trajetória profissional, me leva a investir num trabalho de formação continuada, seguindo uma concepção. E fico muito feliz por proporcionar isso aos nossos professores, porque ao proporcionar isso aos professores, direto a gente está atingindo a criança. E esse é o objetivo principal. Então, o que me move é isso, poder alcançar ao professor uma formação que lhe possibilite fazer um trabalho de qualidade junto aos nossos pequenos. E nos inspira, assim, e nos move, né, Mona? É querer sempre fazer, promover uma educação infantil de qualidade. A cada dia, a cada ano, enfim, né, desse tempo todo que a gente está aqui. Então, vem buscando sempre a qualidade, né? Vem buscando o desenvolvimento integral das crianças e que elas estejam bem nas escolas de educação infantil do município, né? E para isso muitas coisas precisam ser feitas, né? Um trabalho de formação de professores, um trabalho de mudança de concepção, que a gente vem há algum tempo trabalhando no município, né? Mudando até as nossas concepções para poder isso. E vendo quanto é importante a gente conhecer sempre mais e mais, mudar algumas coisas, né? Que antes até a gente fazia, agora a gente já sabe e sabe o porquê que não faz mais, né? E tenta, daí com a formação, passar isso para os nossos professores, para os nossos gestores, né? Buscando a educação infantil, um desenvolvimento integral assim da criança lá nas escolas, buscando autonomia, mas a verdadeira autonomia da criança, que é de poder, às vezes, não só escolher alguma coisa, um brinquedo, mas às vezes de pedir, saber perguntar para o professor, né? E aí, mudando os ambientes, que a gente veio nessa caminhada, de mudar os espaços, né? De ter espaços potentes, né? Um espaço qualificado, né? De pensar o que realmente aquelas crianças, aquela faixa etária, o que eles precisam, como eu devo colocar
os meus materiais na sala, como eu devo organizar os espaços para que eles possam desenvolver autonomia, para que eles possam realmente aprender, e o professor como observador, assim, né? O que nos inspira hoje é justamente o trabalho que é ofertado nas escolas, né? O nosso dia a dia é bem pesado, é bem difícil. Nós temos alguns desafios, né, ainda para vencer, mas no momento que a gente vai até a escola e pode ver isso, pode sentir isso, né, a gente se renova, né, para seguir em frente. Então a gente está vendo que isso dá resultado. E hoje eu vejo que a gente tem a necessidade de investir muito mais no emocional da criança, né? Esse desenvolvimento integral como um todo e inclusive o emocional, o desenvolvimento emocional das crianças. Eu penso que as crianças são mais felizes hoje. E é isso que a gente quer, que eles sejam pessoas melhores. Feliz por ter já chegado até onde a educação infantil do município conseguiu chegar, né? Eu acho que com a contribuição de todos, não só com a nossa, mas com a de todos, porque a gente trabalha em equipe, né? É uma equipe. E também com novos desafios, assim, né? Porque tu tem que manter e tu tem que procurar cada vez mais oferecer subsídios para os professores, oferecer, enfim, informação, formação, para que esse trabalho possa continuar e cada vez mais se aperfeiçoar. Mas hoje, com todos os desafios, a gente se sente, acho que, orgulhosa de falar de Santo Antônio. Isso. Porque Santo Antônio é um município referência, né, em relação à educação infantil. Então, quando a gente conversa com alguém de fora, a gente pode contar né, das nossas escolas, do nosso trabalho, do que a gente tem visto, do que a gente tem feito, eu me sinto orgulhosa. Também. Desde o início aqui no município foi instigada. Teve um grande desafio, né? Acho que foi um dos primeiros grandes municípios que a gente assumiu, né, com um número maior de escolas, e tendo esse desafio de trazer uma concepção um pouco mais unificada para essa rede. Isso é muito difícil, porque algumas pessoas logo se identificam com a concepção, com a transformação que é proposta, e muitas outras precisam de mais tempo ou até optam por não adotar essa concepção. E qual foi a concepção que a gente buscou trazer para o município, né? A ideia de que uma boa escola de educação infantil, ela precisa se organizar a partir das necessidades reais, essenciais, das crianças pequenas, né? Que são muito diferentes conforme a faixa etária. Então, nós temos que pensar quase que uma escola para os bebês, uma outra escola, né, para as crianças um pouquinho maiores, que são as crianças de maternais, e uma outra escola para as crianças de pré-escola. Claro que, de forma geral, nós vemos a escola de educação infantil como um lugar para se desenvolver e aprender. E como um lugar em que não só os adultos são os grandes protagonistas, aqueles que, né, que têm, de certa forma, um poder de transformar, mas que as crianças também são protagonistas. Então, pensando nisso tudo, assim, tem duas coisas que para mim são fundamentais numa escola de educação infantil, né? Garantir esse protagonismo, mas garantir, sem dúvida, a base desse protagonismo, ela é uma base, né, emocional. A criança, para ela vir a ser protagonista, para ela ter autonomia, para ela ter segurança, primeiro ela tem que se sentir segura naquele espaço, segura emocionalmente. Então, no município, ao longo desses anos, a gente tem tentado trabalhar isso, né? Tanto a ideia de que os adultos possam se colocar de forma mais sensível, mas também que as crianças possam, além disso, ter mais oportunidade de serem livres. Livres para explorar com o seu corpo, então o bebê poder fazer movimentos livres, sair um pouco dos carrinhos, sair um pouco dos bebês conforto e realmente se movimentar, porque é através do seu movimento que ele vai aprender, que ele vai buscar aquilo que ele deseja. Isso nos bebês, nas crianças maiores, livres para criar, para construir, para inventar, para narrar, para falar, para se expressar, né? Para vestir uma roupa maluca, né? E para, a partir daquela roupa, construir uma história, e o professor atento, apoiando, no outro dia trazendo um outro elemento que pode ajudar as crianças a ainda mais, criarem ainda mais. Então, é isso que a gente tem tentado, e eu acho que o município tem conseguido, claro, a seu tempo, de forma particular em cada escola e cada pessoa, tem conseguido adotar essas concepções e, de fato, materializar no cotidiano, que é isso que a gente tem visto nas cenas, né? Uma escola que é viva, as crianças são ativas, mas ao mesmo tempo que as crianças sabem o seu papel ali dentro, os seus deveres, né?
conseguem se organizar, respeitar o outro, respeitar os tempos. Então, acho que cada vez mais o município caminha nessa direção. Temos muitos desafios, mas isso vai ser sempre assim, né? Porque nós trabalhamos com seres humanos e seres humanos mudam constantemente e demandam coisas diferentes a cada momento. Posso dizer que é o amor também. A gente tem que amar o que faz para poder ser bem feito. Mas eu amando trabalhar numa linha de produção é diferente de eu amar trabalhar com pessoas, né, com seres que precisam de tanto amor, de tanta sensibilidade, desse olhar de fato para a construção de uma humanidade melhor. Então eu vejo que sensibilidade, amor, bom senso, entre outros valores que vêm de dentro para fora, que fica difícil, né, de eu receber sem dar, né? E com o exemplo que a gente transforma, né? Olhando e acreditando que é possível mudar através de um bom atendimento, de um bom tratamento, de um olhar sensível, de olhar além do que está vendo e buscar ali respostas para esse universo enorme que é a cabecinha de uma criança. Tem que amar muito o que faz. Eu acredito assim que a gente amando o que a gente faz, que a gente gostando e fazendo para o bem deles, é muito importante, muito mais importante do que uma simples profissão. E os valores sempre, ter muito afeto, carinho com as crianças, eu acho que é primordial. E trabalhar sempre em cima disso, né? Porque são seres, são humanos tanto quanto nós. E é como se fosse nossa família, porque a gente passa um bom tempo aqui com eles e eles muito mais tempo que a gente aqui. É trazer as famílias para a escola. Todos os combinados feitos aqui com as crianças, os limites, passar isso aí para os pais cobrarem da mesma forma, sabe? Para eles saberem que existe um começo, um meio, um fim, dar limite para essas crianças, é o que elas precisam. E muito afeto, muito carinho. Falar para eles sobre valores, da importância, das palavrinhas mágicas, como a gente diz. Para eles aprender a viver em sociedade. Desde a hora que a criança entra, explicar para os pais como é que funciona na escola e ver como é que essa criança, como é que é a vidinha dessa criança em casa. A criança tem que ter autonomia, mas ela tem que saber até onde ela pode ir. E se a criança fica perdida, não sabe o que pode, o que não pode, os pais, assim como nós professores, nós falamos o porquê do não, os pais também têm que explicar. E os pais, muitas vezes, e até nós professores, às vezes confundimos, vamos dar autonomia é deixar fazer tudo o que quer. E não é, dar autonomia, a própria criança sabe até onde ela pode ir. Faço com muito prazer. Aquilo ali pra mim é vida. Eu acho que primeiro de tudo, antes até do pedagógico, eu acho que o afeto e a atenção, eu trabalho com berçário, né? Eles têm 2 anos, então assim, eles são muito dependentes do nosso carinho, assim, de vir e pedir colo, e pedir carinho, de segurar na nossa perna. Então eu acho que se a gente não tiver isso, aí já não adianta nem ter o pedagógico, porque o nosso trabalho não vai conseguir ser bem feito. Hoje eu olho para trás e eu digo como que eu trabalhava dessa maneira, como que eu conseguia, né, dar um tipo de brinquedo e dizer, vamos brincar de boneca, todo mundo, sabe? Então assim, isso eu sinto diferença até calmaria, assim, a gente consegue realizar o que a gente pensa assim com mais calma, porque as crianças estão mais calmas, porque elas estão entretidas, né, estão brincando e... Acho que na educação infantil o essencial para uma criança desenvolver, aprender, é brincando. É brincando, é dentro do lúdico, né? Que eu vou mediar, né? Que eu vou organizar
organizar, orientar eles a que eles façam a descoberta deles, né? De uma forma prazerosa, né? De uma forma tranquila. Então antes eu trabalhava com eles de uma forma num todo mundo junto, né? Era uma muvuca, né? E vindo a Zeu a gente começou a perceber que a gente conseguia trabalhar em pequenos grupos, pra gente poder o quê? Observar melhor, pra mediar eles, pra ajudar eles de uma certa forma. Dentro da sala a gente mudou bastante a questão de brinquedos, a gente recolheu a quantidade, né? A gente recolheu, a gente organizou os espaços. Eu vi que eu consigo observar eles bem melhor. Agora eu me sinto professora de educação infantil. Todos os dias para meus professores, assim, ou pelo menos quase todos os dias, que o papel do gestor na educação infantil, em qualquer escola, acredito, é muito desafiador. A gente todos os dias tem, assim, encontra desafios que a gente tem que dar conta desses desafios, né? São demandas que vêm de fora, que a gente tem que dar conta e tu tem que encontrar o melhor caminho para, né, conseguir uma solução para esses desafios, para esses problemas, enfim. O amor do profissional, do professor em primeiro lugar. Gostar daquilo que faz. Se não gostar, não vai. Ele gostando do que faz, ele vai procurar a forma de ajudar as crianças a encontrarem, encontrar o caminho, mostrar o caminho para poder dar conta de tudo, de observar tudo que elas têm para nos mostrar. É esse o olhar que eu tenho hoje. Amo. Eu amo. E é o que eu digo sempre pros professores. Amem aquilo que fazem, porque senão não vai ser bom tu acordar de manhã e ir para um lugar onde tu não ama estar. Então amem as crianças ao máximo, olhem para elas.